Maquita? Ei, Maquita. Cadê tu, mulher? Olha aqui, ó. Eu encontrei carne de lata. Olha isso aqui, ó. Eu gosto de comer com farinha. É isso, mal paia. Olha que eu encontrei pra ti aqui, ó. Ó, a caixa de babalu. Pô, tu não gosta de nada, hein? É melhor a gente sair fora daqui. Ei, Maquita, tu tem o roteiro aí, né? O quê? Fala pra gente que vai rolar aí. A série não é sobre o apocalipse. É sobre... Como dizem em linhagem geek. Os fãs gostam, pô. Tem essa aqui. Usamos uma obra de sucesso, ganhamos dinheiro e... enganamos os trouxas e fizemos eles acreditarem que a gente é lacração. Os bestas vão acordar um dia, cara. Até que enfim, chegou o episódio final de The Last of Us, o final desta série, e hoje nós vamos falar sobre ela, sobre esse episódio final e até onde ela chegou. Roda a vinheta, meus queridos heróis. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais. Infectados, não tem infectados da cultura pop pra você. Hoje nós vamos fazer a análise do último episódio de The Last of Us, a melhor adaptação de todos os tempos de game. Será? Fique aqui nessa resenha, porque é uma resenha, como vocês sabem, a gente não vai falar de todo o episódio, parte por parte, blá 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 blá. Vale a pena. Já tem muito canal cheiroso fazendo isso aí, ok? Nós vamos dar uma opinião geral do que a gente achou do episódio e vamos falar realmente o que acreditamos que a série quis passar. Mas antes da gente continuar, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e comentar o que você achou, sinceramente, da série, beleza? Não esquece que na descrição do nosso vídeo tem livros incríveis de literatura, filosofia, tem tudo lá. E também o link da Amazon, onde você pode comprar qualquer coisa. Se você quer comprar consoles, jogos, pendrive, qualquer coisa que você vai comprar na Amazon, usa o nosso link que assim você também ajuda o canal. Não esquece a dica especial que nós temos pra você. O curso de inglês do professor Jonas Bressano. Escuta aí essa dica. Se você já tentou de tudo para dominar o inglês, mas sente que não consegue sair do lugar, tá na hora de conhecer o método B-Way, um método que te ajuda a falar inglês sem medo de travar. Faça como milhares de alunos que já alcançaram a fluência no inglês com a B-Way. Existe uma diferença de pessoas que aprendem inglês de verdade e outras que ficam pelo caminho. Saiba que diferença é essa com a B-Way. Aprenda inglês de forma correta com o professor Jonas Bressan. O link do curso está na descrição do vídeo e no comentário fixado. B-Way é imperdível. A série The Last of Us entra para a história recente como uma das séries mais cheirosas da cultura pop. Uma série medíocre, com problemas sérios de roteiro e ritmo. E ainda por cima usa um cenário pós-apocalíptico sem ter realmente os elementos que caracterizam esse tipo de cenário. Tivemos 2 episódios iniciais bons, mas a partir do terceiro, a série só focou naquilo que seus produtores queriam de fato. E não era contar uma história em um mundo daquele tipo de cenário, e sim usar o cenário e a fama que o game fez para passar as mensagens que eles visam ser importantes para o público que vai assistir, né? No conceito do parasita pós-moderno, que visa usar uma obra famosa e mudá-la significativamente com suas ideias, é comprovado nesta série, que usa o fungo para a feitura dos zumbis. Nada mais irônico do que isso, né? Ou seja, meus queridos, a série é uma prova, tanto fora quanto dentro da história, Irônico. que o parasita pós-moderno existe. Essa série usou o The Last of Us, o nome, usou o game e todos os fãs para passar uma mensagem cheirosa. Foi como o fungo cordyceps da própria estrutura narrativa deles, Exatamente, cara. exatamente. É irônico demais, velho. E os episódios 1 e 2 são bons, tá? A gente fez review aqui e a gente falou que os episódios são bons. Nota 8 a gente deu aqui. Só que a partir do terceiro episódio, a coisa ficou tão horrível, tão ruim, que não tinha como a gente não falar mal dessa coisa, né? Tony, a gente acreditava que a segunda temporada que ia ser lacradora. A gente pensou, não, a primeira temporada eles não vão fazer isso. Eles vão partir mais pro game, vão fazer algo muito legal, como estão fazendo no primeiro e no segundo.
Mas, meu amigo, o episódio dos morangos já degringolou tudo. Se você quer ver uma obra bem adaptada de um jogo, eu recomendo você assistir Sonic. Porque muita gente tá comparando essa obra aqui como a melhor adaptação de jogo por causa de Resident. Você não pode só comparar uma série com a outra, cara. Você tem que ver os elementos, você tem que ver o que tá fazendo com que a série realmente seja bem adaptada. Tony, eu acho Mortal Kombat dos anos 90 melhor que essa adaptação. Melhor, pronto. O Elvis acabou de falar. Muito melhor do que essa série. Essa série, ela é ofensiva, certo? E não é só na questão da religiosidade ali no episódio 8. Não é. É referente ao jogo. Isso. Ela muda o jogo. Ela muda o final dos personagens, Elvis. Tony, ela trouxe conceitos novos, esqueceu conceitos antigos, mudou praticamente todos os personagens, não só de aparência, como você falou, o final deles, o arco deles. Cara, me desculpem aí, você que acha essa série uma boa adaptação. Não achamos que é. O episódio 9, o episódio final, apresenta um dos menores episódios na sua duração, mas continua com a mesma estrutura, lenta e focado em diálogos que, na nossa visão, se perderam, pois a conexão da Ellie e do Joey foi perdida já no episódio 3, com o enorme flashback dos morangos lá, né? Para os protagonistas, não foi dada a oportunidade real para eles criarem o laço tão importante para essa história, coisa que o game fez com muita competência. O que tivemos foi um time skip de 3 meses entre o episódio 5 e 6, e de repente os personagens já eram pai e filha. Aqui no episódio 9, para aquele telespectador que apreciou a série até agora e não liga para os defeitos que nós, do Heróis e Mais, e vários outros canais aqui da Liga Nerdola apontaram, o último capítulo traz momentos bons, como a sequência de Joe, matando todos os vagalumes, incluindo a mulher que mandou ele entregar a Ellie lá no primeiro episódio, a tal da Marlene. Agora, para nós, toda essa sequência destoa da série. É incoerente. É com o próprio personagem Joe que foi nos apresentado. Um homem que não conseguiu lidar com o outro homem que usava um taco de beisebol. De repente, mata uma tropa bem armada e supostamente treinada para isso. É muito bem escrito. O Joe virou o B10 no último episódio. Exato. O Joe virou o Joe do game no último episódio. E, cara, assim... Tá aí a esmola pra tu. Assim, exatamente. Tá aí a esmolinha pra tu. Exatamente. Seu besta. Não faz sentido, cara. Não faz sentido esse cara, no final, de repente, se tornar o que ele foi. E outra coisa, ele não tava ferido, não? Pois é, ele ficou... Não teve... Acho que a penicilina ali era bombada. Ela também evoluiu. Ela também tava com... É o soro do super soldado. Isso aí, exatamente. O soro do Capitão América. Ele tomou ali e... Poxa vida, o cara deu... Olha só. O cara deu o remédio certo pra menina que tava com um cara doente que tinha matado um cara da tribo dele lá. O cara deu o remédio certo pra ela. O Tony é muito bem escrito, cara. É, muito bem escrito. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Além dessa incoerência, temos o mau gosto da produção de colocar a trilha sonora como plano principal na experiência do espectador na hora da cena de ação do Joe. Isso provou que os produtores não gostam desse tipo de gênero. Então, por que escolheram fazer uma história? Precisa ter esse tipo de ação. Armas, tiros, pessoas, sangue. Escolheram porque queriam usar os personagens e o cenário para passar sua mensagem. Eles são os fungos. Já falamos aqui. Ellie, enfim, é salva por Joe, que, como falamos, mata todos os vagalumes de uma maneira tão fácil que acreditamos que aqueles que gostavam do realismo da série devem estar incomodados, né? Ou não, a série precisaria ser realista em apenas alguns pontos, pois de certa forma a ação carece de um pouco de exagero e para nós estaria tudo de boa. Mas, uma vez estabelecido o tipo de realismo na ação, fica difícil aceitar quando a escala é mudada. E nessa série, por motivos óbvios, o realismo era apenas usado quando se tratava de Joel. Já falamos como Ellie matou mais infectados do que Joel nessa série, usando a força dela, uma menina de 14 anos, e sem dizer o interesse fora do comum que o pastor, que é Pedro e Canis, sentiu por ela, né? Pois é, cara, a gente já falou aqui, não tem problema nenhum a Ellie sair matando todo mundo e o Joe também. O que a gente queria era ação. A gente, cara, pelo amor de Deus, o Byakuya apareceu uma vez e vocês, fãs de The Last of Us,
estão aí gostando, é sério, cara. Até agora estão postando o baiacu. Até agora. Cara, no jogo, o Joe enfrenta 2 baiacus no final do jogo. Aparece 2 baiacus pra ele enfrentar durante ali o arco final, cara. Então, pelo amor de Deus. Essa série apareceu mais girafas do que infectados. Mais girafas do que infectados. Tivemos ali umas 6 girafas, né? E eles interagindo com as girafas ali. A girafa com a girafa da Amazônia. A girafa com a língua zona assim pra cima da Ellie ali pode ser uma mensagem. Uma mensagem pro futuro ali. Uma mensagem pro público. O episódio, igual aos outros, faz alguns fanservices para dar uma aliviada, né? Como quadros quase iguais aos do game de 2013 e alguns elementos que aparecem no cenário, como as girafas que nós citamos, para deixar a galera aí um pouquinho mais animada, né? O final, inclusive, é praticamente o mesmo do game no sentido de construção de ângulo e até o corte. A série vem fazendo isso, traz fanservices para que os fãs se sintam pelo menos citados nesta adaptação alardeada como a melhor adaptação de um game até então. Bem, estamos muito mal de adaptações mesmos, isso é um fato. Mas para nós, ela é tão ruim no sentido geral que Resident Evil. Claro, sendo melhor em vários pontos, mas no sentido de adaptação, é tão ruim quanto. Esse foi o nosso review do último episódio, meu querido herói, minha querida heroína. Estamos nesse ponto desde sempre. Esperávamos algo melhor. Se tivesse algo melhor, a gente falaria. Mas como não teve, a gente bateu de novo. A partir do episódio 3, não prestou mais. E ponto. Exato, cara. Exato. E, cara, ele segue o mesmo padrão do Resident Evil. Teve mudança de etnia em The Last of Us? Teve. Teve mudança de arco de personagem? Teve estruturas narrativas totalmente fora do jogo? Teve. Como a gente falou, o The Last of Us vai melhor em alguns sentidos, técnicos principalmente. Mas, cara, não é muito melhor não, entendeu? A gente já falou que as roupas estão esquisitas, limpinhas demais, entendeu? Então, assim, como adaptação, é tão ruim quanto Resident Evil. Muito obrigado a você que chegou até o final, obrigado mesmo. Vai nos outros vídeos aí, se você é o primeiro que tá vendo aqui a nossa review, vai nos outros vídeos lá sobre The Last of Us. Tem uma playlist no nosso canal, que daqui a pouquinho essa playlist também vai acabar, então aproveita, a gente vai tirar essa playlist pra colocar outra, né? Porque acabou a série, não tem mais, ainda bem. E a gente não vai pra segunda temporada, tá, galera? Não. A gente vai trazer algumas coisas da segunda temporada quando vier, a não ser que tenha um apocalipse zumbi, que aí a gente vai ter que falar sobre essa série. Uma parada assim. Fazer review fica difícil mesmo. Mas muito obrigado a você que foi com a gente aí nas lives, né? Que zoou aqui com a gente. Muito obrigado essa mesmo. série tão bem escrita. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis e Mais.